Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Filosofia A2. Meu nome é Vitor Lima, seu professor de filosofia de hoje de tempo. Meu nome é Evelyn Lima, eu sou professora de filosofia cotidiana. Esse aqui é o Filosofia 2, onde nós tentamos filosofar sobre a vida como se nós estivéssemos na nossa sala, convidando você para sentar conosco aqui. E nessa temporada, a gente vai falar sobre ética das relações, como viver junto. E a gente vai tratar hoje de um conceito fundamental, que é o conceito de confiança. Aqui a gente vai abordar esse conceito com base no livro do Harari, Yuval Noah Harari, um escritor israelense, best-seller mundial, historiador. Escreveu, entre outros livros, o Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI, e o mais recente, Nexus, em que ele reflete sobre a história dos sistemas de informação até chegar na inteligência artificial. Mas esse foi o primeiro grande best-seller dele. E ele tem uma tese muito interessante sobre como a civilização humana se forma. E aí, a partir dela, a gente pode discutir confiança e por que hoje a gente desconfia muito um do outro. Na verdade, esse porquê a gente desconfia muito um do outro é a sardinha para a filosofia, não para ele, na verdade. Então, como sempre a gente tem feito, bora tentar estabelecer a divisão interna do livro e, a partir dessa divisão interna, a gente vai tirando as reflexões. Boa, vamos lá, vamos começar. Primeiro, acho que tem muita gente que ama e odeia esse livro aqui, porque quem ama geralmente não é especialista em história e quem odeia geralmente é especialista em história. Porque como ele é um livro que a gente enquadraria como um livro panorâmico, assim, ele visa falar de muita coisa em pouco espaço, ele necessariamente incorre em simplificações, e simplificações, assim, usualmente podem ser confundidas com simploriedade ou deturpação. Muita coisa em pouco espaço para muita gente entender, né? Exatamente. Ele faz, de fato, isso. Ele faz algumas simplificações grosseiras aqui. E eu sou seguro para falar porque a gente abordou ele no Clube do Livro, 2022, e a gente chamou a Natasha Henneman para comentar esse livro, que é formada em História. Ela fez um comentário sensacional do livro. Fez quatro aulas, foram 5 aulas, um para cada capítulo. Mais os materiais. Mais os materiais, e ela teceu as críticas devidas, né? Então, se você quiser saber as críticas devidas, entre no Clube de Formação Filosófica, porque está lá as aulas dela. E no Clube do Livro também. A gente não vai fazer críticas desse livro aqui hoje. A gente só vai comentar a partir dele. Mas... lá está a visão de fato completa histórica do livro. Exatamente. Eu não vou olhar para o livro, não. Pode ficar com ele. Eu vou pegar a minha cola aqui. Eu já fiz a minha divisão aqui para que a gente aborde ele de modo mais sintético. Então, o livro tem 5 partes. Ele divide as 4 primeiras, exceto uma, nas grandes revoluções pelas quais a civilização teria passado e que moldou quem nós somos. Tem tudo a ver como a gente constrói confiança para ser, de fato, quem somos. Então, a primeira parte é a revolução cognitiva. A segunda parte é a revolução agrícola. A terceira parte, ele vai dar uma ênfase à unificação da humanidade, ele vai defender uma tese filosófica ali. Na quarta, ele vai falar sobre a revolução científica. E na quinta, nada mais é do que um epílogo, é uma conclusão, uma espécie de fechamento da reflexão do livro, encaminhando para o próximo livro, que é o Homo Deus. Mas o que interessa são essas 3 grandes revoluções, a cognitiva, a agrícola e a científica. A tese dele é que essas 3 grandes revoluções moldaram quem nós somos hoje. Grandes traços que nós desenvolvemos lá ainda permanecem e fazem com que nós sejamos quem nós somos. Esse que ele está chamando de Homo sapiens aí. Então, essas são as grandes divisões, mas, assim, para introduzir melhor o espírito do livro, antes da gente começar as reflexões, olha o quanto é interessante, eu estava tentando lembrar desse nome, eu lembrei agora. A especialidade de história na qual o Harari se insere, a gente chama de Big History, que é exatamente não falar sobre o Brasil colônia, a Revolução Americana, a Revolução Francesa. É dar o panorama da humanidade, desde quando ela se estabeleceu em civilizações, quer dizer, não. Passando por quando ela se estabeleceu em civilizações, mas também desde antes, abordando questões como arqueologia, antropologia, mesmo antes da invenção da escrita. Tinha essa divisão, que era a história começa quando a escrita é inventada. Tudo que vem antes é a pré-história.
Esse é o Assim que a gente marco aprendeu na da escola. pré-história. Não sei se hoje a gente vê menos isso. Não mais. Né? Foi revisto esse rótulo. Não, eu sei que o rótulo foi revisto, mas não sei se chegou na escola Chegou. massivamente, né? Mas até a minha época, que não é tanto tempo atrás assim, ainda era essa categorização. Quando eu dava aula, os vestibulares já reviam Já esse tinham rótulo. trocado, né? Já. Porque não faz muito sentido dizer que não havia história, porque já havia registro dos humanos. Só que o registro não era escrito. Era em formato de cerâmica, era em formato de construções, era em formato de uma parte de coisas que informam, claro, com menos exatidão do que Menos escrito, exatidão. mas ainda assim informam. E aí, só para ter uma escala de tempo, isso é interessantíssimo. Acho que um dos ganhos do livro é esse. Assim. Nós temos bilhões de anos de evolução. A vida tem bilhões de anos de evolução. Não a vida humana, a vida. 2,5 milhões de anos atrás, surgiu as espécies do gênero Homo. O Homo sapiens não é a única espécie do gênero Homo. 200 mil anos atrás, surgiu o Homo sapiens. A nossa espécie tem 200 mil anos. Mas o gênero Homo tem 2.500 milhões. 2.500 milhões. 70 mil anos atrás, aconteceu a Revolução Cognitiva. 12 mil anos atrás, a Revolução Agrícola. E só 500 anos atrás, a Revolução Científica. Então, de 200 anos de espécie do Homo sapiens, assim, só há 500 anos a gente sofreu as maiores modificações que a nossa espécie inteira já viu acontecer. De comportamento, de tecnologia, de modo de vida. Essa é uma das teses que ele vai dizer. A revolução científica, das revoluções todas, é a que mais acelerou o processo de modificação de quem somos nós. Isso é impressionante, ter essa dimensão temporal. Então, uma das teses do livro é, sabe essa coisa de autoconhecimento, que a gente fala tanto em psicologia, você tem que investigar quem foi você na sua infância, sua relação com o pai, sua relação com a mãe? Isso também vale para quem nós somos, digamos assim, filogeneticamente. É um termo técnico para designar quem nós somos enquanto espécie, e não só enquanto pessoa que nasceu numa data tal. Por que investigar quem nós somos filogeneticamente também é interessante? E esse é o ganho do livro, né? Porque tem vários traços que foram conquistados lá e a gente guarda hoje. Traços de comportamento, inclusive. Traços de visão de mundos. Então, saber disso é entender melhor quem a gente é. E a tese do Harari é que, com a revolução cognitiva, é que inicia a humanidade. Inicia a história humana, propriamente dita. E não com o início da escrita. E a revolução cognitiva aconteceu antes da invenção da escrita. A invenção da escrita vai acontecer só com a revolução agrícola, por volta ali. Então, esse é um dos ganhos. Outro ganho do livro, antes de a gente começar a entrar nas revoluções, é que a gente conviveu com outros humanoides antes da gente prevalecer no mundo. Sim. Antes do Homo sapiens dominar o planeta Terra. A gente conviveu durante alguns milênios com os neandertalenses também. E tem inúmeras teorias do porquê eles desapareceram. Uma delas é que a gente se miscigenou, se misturou. Outra delas foi só que a gente cometeu um genocídio mesmo. E matou todos eles. Nenhuma delas é consensual, mas as duas existem. Então, esse é o traço, assim. Ele quer que a gente leia quem nós somos como uma continuidade da física, da química e da biologia também. Ou seja, nós não somos só seres culturais, nós somos seres também que fazemos parte da natureza desse desenvolvimento da natureza. Acho que esse é o preâmbulo. E aí, quando a gente for para as revoluções, a gente, em vez de resumir, a gente vai colocando as ideias já. Mas eu coloco a primeira ideia ou você coloca? Não, eu queria ver se a gente vai ideia por ideia, como a gente fez nos livros de literatura, Revolução por Revolução, que é um livro bastante histórico, ou se a gente pega a ideia central que tem mais a ver com a forma como a gente costuma conduzir aqui, né? Para falar do tema que é a confiança, né? Senão acho que a gente pode fugir muito, não? O que você acha? Pode ser. Mas a ideia central já é colocada no capítulo 1 da Revolução Cognitiva, né? Então a gente pode fazer. Eu acho que ela é desenvolvida também nos outros. Então dá para fazer os dois, na verdade, eu acho. E a ideia central, ao meu ver, é o que é a tal da Revolução Cognitiva? É uma revolução que não acontece deliberadamente, por meio de livros, até porque a escrita não era inventada, por meio de assembleias, por meio de, enfim, de convocatória para protesto, não é isso. O que ele chama de revolução cognitiva é um modo
evolutivo, que aconteceu, portanto, aleatoriamente, porque a evolução acontece aleatoriamente, de modificação biológica do cérebro humano que permitiu que ele pensasse de modo que os outros hominídeos não conseguiam pensar. É isso que é a tal da revolução científica. Aconteceu alguma coisa... cognitivo. Aconteceu alguma coisa no campo biológico, evolutivamente falando, que fez com que a gente passasse a conceber pensamentos basicamente abstratos. E isso faz com que, abstratos de um modo, que a gente crie uma realidade que não é meramente a reprodução da realidade física. Ele vai chamar isso, o nome exato, eu acho que é, deixa eu ver, comunidade imaginada, se não me engano. Comunidade imaginada. Realidade imaginada. É isso que ele vai chamar. Ele vai chamar de ficções coletivas. Ficções coletivas, comunidades imaginadas. O que significa isso? O que significa ser capaz de fazer isso? E por que isso é tão importante para nós? Ele vai fazer um apanhado de várias pesquisas de arqueólogos que vão investigar os sítios arqueológicos dos hominídeos daquela época e vão constatar que havia um limite de aglomeração humana. Que, se eu não me engano, gira em torno de 150 pessoas, alguma coisa assim. O máximo de aglomeração humana que acontece até certo período da história é 150 pessoas. Variância para mais ou para menos, mas é em torno disso. E a tese que se coloca, então, para explicar o porquê que uma grande variedade de sítios arqueológicos de hominídeos era de 150 pessoas é que o cérebro humano não é capaz de interagir com tanta gente assim. Ele, biologicamente falando, não é capaz de interagir com tanta gente assim. Só que hoje, obviamente, a gente interage com muito mais gente do que 150 pessoas. E a tese do Harari é que a gente faz isso porque a gente inventa uma comunidade imaginada. Nada mais são do que crenças e valores que não correspondem à realidade objetiva, mas que a gente acredita e que faz com que a gente entre em cooperação com pessoas desconhecidas. Acho que um exemplo, para mim, claro, talvez não seja para... Você vai trazer o seu. Mas eu não preciso conhecer o cara que mora em Hong Kong, mas se eu souber que ele faz jiu-jitsu, eu vou com a cara dele. Entende? Se você encontrar um crossfiteiro por aí também, você tende a... ou não? Não, eu sigo não gostando de crossfiteiro. Só dos meus. Só do meu bloco. Eu acho que o jiu-jitsu... Crossfiteiro é chato. Cara, com jiu-jitsu é claro. Eu tô brincando. Lá na academia chegou um cara do nada, faixa preta, se apresentou e falou, porra, posso dar um rolinho aí? Todo mundo chamou ele pra dar um rolinho. E ele conduziu a aula do dia. Ninguém conheceu o cara. Legal. Ele só apareceu, entende? Ele só apareceu. Por quê? Porque ele comungava dos valores que a gente comunga. Esse é um bom exemplo de como funciona o sistema de confiança. Exatamente. É exatamente o que é o sistema de confiança. Assim. O jiu-jitsu, para permanecer no seu exemplo, né, não prova nada sobre aquela pessoa ser mais ou menos confiável objetivamente. Objetivamente. Uhum. Mas isso faz com que vocês pressuponham uma série de valores comuns, intersubjetivos desse grupo, que faz com que vocês pressuponham também uma confiança, tragam ele para dentro do grupo baseado nessa confiança e pressupondo que tudo vai ocorrer de acordo com essa confiança que vocês pressupuseram. Então, esse é um bom exemplo de realidade imaginada. Porque, enfim, o que é... É só uma categoria, né? É só um esporte baseado como tantos outros, só que isso cria toda uma realidade, não é à toa que esse é o nome, né? Vocês criam uma realidade em torno dessa ficção específica, no caso aí do esporte, que gera... Olha só, e a gente está falando de um aspecto micro, né? Nem universal, né? Que gera um aspecto de confiança especificamente. De confiança especificamente. Tem uma citação lá do Harari, lá na página 33, que é assim: os sapiens podem cooperar de maneiras extremamente flexíveis com um número incontável de estranhos. É por isso que os sapiens governam o mundo. Essa é uma tese fundamental do livro. Governar o mundo requer cooperação. E a única espécie que consegue cooperar com tantos indivíduos da mesma espécie é a nossa. Não existe outra espécie. Não existe outra. Será que existe? Não existe. Não existe. Não existe. Esse é um dos dados. Eu acabei de, nenhuma outra espécie... de tentar pensar aqui nas bactérias, sei lá. Não existe. Elas agem em conjunto, mas elas não cooperam para dominar o mundo, né? Como a gente faz. E nem cooperam na escala que a gente coopera.
A bactéria é muito maior, né, não? Não. A escala que a gente coopera com base nessas ficções, que na tese do Harari ela sempre tende à universalização, é uma tese, a universalização, ou seja, vai ser cada vez maior, a gente interage em centenas de milhões. Quando você pega religiões, como religiões, se você agrupar na ficção monoteísta, por exemplo, que é uma ficção também, né? Sim. Nem sempre foi esse o maior direcionamento religioso. Você vai pegar grupos muito gigantescos. São centenas de milhões de pessoas partilhando. Bilhões, né? De bilhões. Então, são bilhões de pessoas partilhando. Mesmo que você restrinja qual religião monoteísta, são centenas de milhões dentro de cada uma. Entende? Então, é uma escala que não tem de cooperação. E aí, se você ainda colocar esse critério, cooperação para dominar o mundo, aí mesmo que definitivamente não tem. Exatamente. Exatamente. Mas acho que tem um ponto válido antes de continuar sobre as realidades imaginadas, duas ficções, é que nessa revolução científica, que é a primeira que você comentou, que ele vai comentar aqui... Científica não, é cognitiva. Cognitiva, agora foi eu que troquei. É. Cognitiva. É que você explicou, você definiu aí rapidinho, né? Que essa é uma mutação genética acidental, como todas ou a maioria acaba sendo, né? Que muda a forma como a gente se comunica e concebe as coisas, né? Ou seja, a forma como a gente é capaz de ter conexões internas e de comunicar. É porque o nosso cérebro é do tamanho que a gente consegue fazer isso. Se ele fosse menor, a gente não conseguiria. E tem ele vai apontar que tem duas teses centrais. Eu achei esse ponto interessantíssima, e a Nath vai trazer isso destrinchado nas aulas. Eu acho que valeria vocês verem também. Tem duas teses para explicar por que essa mudança começa a acontecer, né, assim, desdobramento dela. A primeira é que a gente tem uma maior quantidade de informação sobre o mundo. Aumenta a quantidade de informação sobre o mundo. Então, a gente começa a ter uma linguagem mais complexa para falar sobre o mundo. Mais sons, mais sinais, mais significado. E essa seria parte da mudança. A segunda tese, que eu acho que é a que o Harari vai desenvolver mais, é que a gente começa a ter uma maior quantidade de informação sobre o ser humano, ou seja, sobre nós mesmos. Sim. Que é a tal que eu acho que é uma parte que ficou famosa, que todo mundo sempre menciona, que é a tal da fofoca. A teoria da fofoca. A teoria da fofoca que ele vai mencionar aqui. Então, a gente começa não necessariamente a ter a complexidade maior dessa informação sobre as coisas, mais sinais, mais significado, mas sobre a relação dos seres humanos. Então, começa a ter uma cooperação mais complexa. Uma cooperação mais detalhada, mais sofisticada. Essa cooperação mais detalhada é que é a fofoca, ou seja, quando a gente começa a entender que partilhar informações uns sobre os outros ajuda a gente a cooperar, e essa cooperação ajuda em uma série de outras coisas, a gente começa a fazer isso cada vez mais. E isso também faria parte desse desenvolvimento, dessa revolução. E essa teoria da fofoca está totalmente associada a essas realidades imaginadas, né? Porque nessa cooperação mais sofisticada, a gente vai criando também essas ficções, que é outro termo que ele usa, né? Para isso, ou esses mitos. E essas realidades imaginadas, ou ficções, ou mitos que ele usa, que são coletivos, tem algumas características que eu acho relevantes a gente mencionar. A primeira é que significa que a gente acredita nas mesmas coisas, nos mesmos mitos, pelo menos em grandes grupos. A gente começa a aumentar os grupos que acreditam nas mesmas ficções. A gente precisa fazer com que essas ficções e essas crenças aumentem de escala cada vez mais, até chegar nesse nível que a gente estava falando aí agora, né? E a gente não tem, como a gente mencionou, e sintetizando os pontos, né? Não tem outros animais fazendo isso. Então, para o Harari, por isso a teoria da fofoca, né? Esse aspecto dessa cooperação, com base nessas realidades imaginadas ou nessas ficções, sendo uma característica única da gente, outros animais não fazendo, da gente enquanto espécie, né? Outros animais não fazendo, a gente tem, de fato, uma virada. Por isso que essa é uma revolução, né? Sim, sim. É uma revolução no sentido de ela permite um modo de vida tão radicalmente diferente do anterior que é impossível se comportar como antes a gente se comportava. Ou seja, se antes a gente tinha pouca variância em relação aos Homo neandertais, depois dessa mudança biológica, não tem como igualar
modo de ser aos neandertais. Vira um salto, É de fato. radicalmente diferente, por isso o nome Revolução. Mas por que muda tanto, talvez? A gente possa falar um pouco sobre isso. Ele começa a falar de Por que é algumas tão relevante? Oi? Por que é tão relevante? Mas por que é tão relevante o quê? Não entendi. Isso que a gente acabou de mencionar, essa mudança. Essa mudança? Por que ela muda de fato, entende? Esse impacto. Ele coloca algumas generalizações que são possíveis de serem feitas, tendo como evidência os diferentes sítios arqueológicos que se tem notícia, né? E que já foram catalogados. Então, o que era viver como um Homo sapiens naquela época da Revolução Cognitiva? Ele coloca algumas características. Pequenos grupos, mais que 150, mas pequeno ainda assim. E isso implicava coletividade alta e privacidade baixa. E para a gente é o contrário hoje, né? Mas isso vai se explicar de outra maneira, porque a gente está vivendo outra revolução, e não mais só a revolução cognitiva. Daqui a um tempo a gente vai ter que estudar também para entender os impactos. É verdade. E, de acordo com o que a gente tem de evidência de como eles viviam, tem muitos traços de guerra neles. No sentido de, se a gente for examinar os ossos que sobreviveram, tem muita marca de golpe, tem muita cabeça decepada, tem muito braço decepado, tem marca de guerra. Violência, né? Muita violência, o que leva a concluir que eles eram seres muito violentos entre si. Havia muita guerra entre eles. Ou seja, a gente já está falando de um grau de cooperação maior do que o anterior, mas ainda assim nem se compara com o atual. Eles eram nômades, porque não tem assentamentos ou cidades, como a gente vai ter a partir da Revolução Agrícola. Eles viviam migrando. Eles tinham uma alimentação muito melhor que a nossa, dá para inferir isso, porque como eles vinham migrando, eles tinham uma dieta altamente rica. Mais variada. Né? Mais variada. Portanto, mais nutritiva. É possível inferir também que eles eram muito, muito eruditos, no sentido de acúmulo de muito conhecimento, porque para você migrar de um lado para o outro, não há possibilidade de você fazer isso sem acumular muita informação e passar à frente. Você tem que lidar com muitos ambientes diferentes para você... conhecimento principalmente sobre natureza, né? Padrões da natureza, como a natureza se comporta, talvez como plantas se comportam, como plantas, como a natureza, como as estações. Como as estações, então. Como principalmente um conhecimento de realidade mesmo, né? Sim. Bastante abrangente. Pra trás, Bastante abrangente. Porque eu digo... O que aconteceu aí? Deu aquele desfoque? Maldito desfoque. Não, quando deu o desfoque, fala pra gente que bota o livro assim na cara e volta. Sério. Quando bota o livro na cara, volta. A gente faz assim. Faz bem assim e volta. Eles tinham religião e espiritualidade já, embora isso seja bastante... Seja uma das teses mais controversas, porque como não tinha registro escrito... Mais complexo de fato tratar e entender como é que... Mas eles já enterravam gente, por exemplo. E tinha as famosas pinturas rupestres lá, né? Mas falei o que você ia falar. Pode continuar. E é isso. Religiosidade, conhecimento abrangente, alimentação versátil, nomadismo e pequenos grupos. Mas aqui, e é aqui que já começa a diferença que você perguntou. Já começa uma estratificação social, uma hierarquização social que a gente não encontra na natureza. Isso é fundamentalmente diferente do que os outros animais manifestam. Os outros animais que a gente diria assim, animais hominídeos, né? Mais próximos do natural, digamos assim. Eu acho que um ponto interessante para a gente pensar o tópico do episódio é que eu acho que tem consequências muito diretas dessa tese das realidades imaginadas, que se a gente consegue partilhar e cooperar cada vez mais com base nesses mitos e a gente vai tornando isso em uma escala cada vez maior de crença e de cooperação, portanto, a gente consegue fazer mudanças de comportamento e de padrões de comportamento, padrões de sociedade, padrões até de valores posteriormente, né? Quando a gente for bem mais lá para frente, cada vez mais rápidas mesmo, assim, em uma velocidade cada vez maior. Porque se antes dessa revolução a gente quase que dependia dessas mutações acidentais genéticas
somente. Ou seja, eu dependo só da natureza atuando para que esses movimentos de mudanças significativas aconteçam. Tanto que eles aconteciam em espaçamentos gigantescos, né? Sim. Quando eu tenho uma transição como essa, da forma como a gente concebe o mundo, da forma como a gente se comunica, a gente começa já a ter embrionariamente uma das características centrais que a gente vai ter mais para frente, né? Assim, cada vez mais central e cada vez mais desenvolvida, que é essa de ter a capacidade de se distanciar, em certa medida, obviamente, mas de se distanciar do que é natural, nesse sentido de natureza mesmo, daquilo que é genético, daquilo que é biológico, daquilo que a natureza impõe pra gente. Uhum. E com isso a gente consegue criar mudanças cada vez mais. Porque se a gente começa a cooperar, dessa cooperação a gente começa a inventar coisas, no sentido mais benévolo da palavra, né? A gente começa a criar essas realidades imaginadas, né? E acreditar sinceramente nelas, né? E com base, então, a gente começa, né, a fazer essas criações, a gente acredita nessas criações, com base nessas criações, a gente faz com que essas cooperações que geraram essas criações comecem a ser cada vez mais sólidas, cada vez mais firmes e cada vez em maior escala, em maior quantidade. A gente começa a inventar coisas que não estão na natureza. Uhum. Cada vez mais. E, inventando coisas que não estão na natureza, a gente começa a ter uma nova intervenção mais forte no comportamento, que não depende só dessas intervenções acidentais, naturais, nesse sentido biológico, fisiológico, genético, etc. E isso é muito significativo. Porque quando a gente pensa em ser humano hoje, eu arrisco dizer que boa parte de nós lembra dessa característica. A gente é uma das principais, se não a principal figura da natureza, que é capaz de intervir mais incisivamente naquilo que é considerado natural. Comparativamente a outros animais, né? E, portanto, ele está mapeando isso daqui já. Com esse fenômeno das ficções partilhadas, das realidades imaginadas, né? Ou dessas ficções coletivas. E um outro ponto é, se eu consigo fazer essas mudanças mais rápidas, que não dependem só desses aspectos naturais, eu consigo também, por esse aspecto de cooperação, transmitir coisas para frente com mais facilidade e também em maior escala. Porque agora a gente começa a ter... Aqui a gente ainda está pré-escrita, mas a gente está mapeando o início desse fenômeno, né? dessa capacidade. A gente consegue começar a ter como é que fala, meu Deus? A semente, digamos assim, a semente, por falta de palavra melhor, dessa capacidade de transmitir coisas que vai ser fundamental também para a gente ser o que é, enquanto identidade de ser humano, entende? Que é passar as coisas adiante, não pela genética, mas pela história, ou seja, pelo reforço adiantado dessas ficções compartilhadas. E elas vão permanecendo e vão sendo passadas adiante. Ou seja, eu não compartilho elas só para sobreviver agora, como provavelmente era no início, mas esses compartilhamentos começam a ser preservados e passados adiante, até que a gente vai tendo formas mais sofisticadas até o seu auge, que é escrever e poder realmente manter isso por gerações. Mas, enfim, na oralidade a gente sabe que a gente já transmite. Então, isso transmitir não depende da escrita só. Nem principalmente, eu diria, né? Porque a quantidade de registros que vão sendo... E de cultura e de educação que vão sendo transmitidos via oralidade, a gente sabe que são enormes, entende? Então, vem muito mais dessa nossa habilidade de ter essa cooperação do que da habilidade de manter os registros propriamente escritos, embora a escrita facilite e aumente a escala desse processo ainda mais. E não só escrito, né? Porque quando ele vai levantar a pergunta, por que se é fictícia, se é imaginada, todo mundo acredita? Esse é um ponto relevantíssimo. Um dos elementos de uma ficção que leva à cooperação, leva os sapiens a cooperar, é que ela não pode ser percebida como ficção. Ela tem que ser percebida como natural. Ela tem que ser percebida como tão objetiva quanto uma pedra, quanto uma montanha, quanto um mar. Ela tem que ser um elemento natural. E por que ela é percebida como natural? Um dos elementos é que essa transmissão do que é fictício, em algum momento se materializa também.
Então, por exemplo, é uma ficção que exista o Deus XYZ. Vamos pegar um Deus não cristão, né, para ser menos polêmico, porque os cristãos que acompanham a gente, obviamente, não concordam que o Deus cristão é uma ficção. Mas todos eles vão concordar que Zeus é uma ficção. Né? Todos eles vão concordar que Atena, que Afrodite é uma ficção. Ora, mas por que Atena, Afrodite e Zeus, apesar de serem ficções, meus queridos alunos cristãos, eram percebidos como não ficções? Porque por onde quer que você andasse na realidade da Atenas do século V a.C., não, pega antes. A gente não está falando depois da Revolução Agrícola ainda, né? Onde quer que você andasse, você via um altar construído em homenagem ao Deus tal. Você cresceu vendo o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus tios se ajoelharem e falarem com essa divindade. Porque o vocabulário que você utiliza para tentar explicar por que a colheita dá certo e por que está chovendo agora envolve a divindade. Ou seja, o mundo humano é permeado, materialmente falando mesmo. Quando eu falo materialmente, estou falando do altar construído, do vocabulário sendo feito e tal, das ficções. De modo que ela se faz tão presente no dia a dia que ela é material também. Ela é material. Eu consigo pegar, né? Consigo pegar no altar da Atena, eu consigo olhar para a estátua dela, eu consigo visualizar as pessoas se comportando como devotas de Atena e por aí vai. Toda realidade imaginada, ela se materializa. Ela se materializa. Talvez hoje a gente possa fazer um paralelo como, sei lá, alguém acredita numa ideologia qualquer e tem a camisa da ideologia qualquer, entende? Hoje, sei lá, a ideologia de direita no Brasil é materializada na camisa da seleção brasileira. A ideologia de esquerda é materializada no chapeuzinho vermelho do MST. Entende? Tem uma materialização. Ou a camisa do Che Guevara e tal. Isso é material. É material. Isso faz com que a realidade imaginada seja, em certa medida, em larga medida, não em certa medida, material também. Sabe uma coisa que me lembra, e que assim que eu estava vendo essa parte do ter que parecer natural, inclusive se materializando de algum modo, a gente já fez isso em temporadas anteriores, em alguns episódios. Eu chutaria uns 2 ou 3 que a gente mencionou algum exemplo baseado nisso. A gente sempre lembra do estereótipo da pessoa, nesse caso de direita, normalmente, é um estereótipo, né? Que, para explicar alguns pontos da sua ideologia, não consciente dessa ideologia, ela fala assim, não, mas é porque a esquerda está querendo acabar com tudo porque isso aqui é natural. Isso aqui é natural. E a gente sempre bate na tecla deles de não haver comumente, no estereótipo dessa pessoa, né? Não que sempre que se diga isso está errado, né? Mas nesse estereótipo da pessoa que fala isso à torta direita, né? Ela toma como natural uma coisa que ela não tem noção de que é só uma ficção coletiva. É só uma ficção coletiva. E ela acredita nisso de forma tão entranhada nela já, que ela só joga essa informação porque ela está realmente convencida que aquilo é natureza. Não, isso aqui é natural. Isso aqui, com certeza, não. Como é que eles estão falando isso se isso aqui é natural? Essa divisão ser feita dessa forma é natural. O que a gente sempre menciona, brincando com esse estereótipo de pessoa, é que você está acreditando nisso tão firmemente que você não consegue perceber que isso aqui está distante daquilo que é natureza, de fato. A gente precisa fazer algumas distâncias, né? Eu lembrei disso na hora que estava vendo esse aspecto, porque esse é um bom exemplo da ficção coletiva funcionando. Uhum. É um bom exemplo da ficção coletiva funcionando. Ela é bem sucedida e ela pode ser, claro, numa escala menor, maior ou quase universal, né? Aqui ela é inclusive gigantesca, mas de um grupo ainda assim limitada, né? Aqui ela é um bom exemplo de como funciona uma realidade imaginada bem, que é um grupo inteiro de milhões e milhões de pessoas partilhando de uma ficção. É uma ficção porque isso não é natural, necessariamente, mas que a pessoa, de fato, acredita nos elementos dessa ficção compartilhada como natureza, sem questionar. Esse é um bom exemplo de ficção... Eu estou misturando as duas, ficção coletiva com realidade imaginada, juntos. Não muda muita coisa, mas ele usa dessa forma e eu estou misturando os termos. Enfim. Ele diferencia?
Não diferencia. Só que normalmente ele fala realidade imaginada Tá. ou ficção coletiva. Eu tô falando ficção imaginada e realidade coletiva. Entendeu? Tá. Entendi. Porque é essa mistura que eu tô fazendo. Entendi. Só a mesma coisa, só que eu tô cruzando as palavras, entendeu? Essa realidade imaginada funcionando bem, esse é um exemplo bobo, mas cotidiano que a gente vê para a gente começar a entender um pouquinho melhor do que é essa realidade imaginada funcionando. Só que numa escala bem menor, entende? Mas esse é um pouco do efeito dessa realidade. Mas é claro, se você tenta usar esse exemplo entendendo do lado de cá, ou seja, só ridicularizando, não funciona o exemplo, né? Mas tenta entender ele do ponto de vista de quem está dentro da crença. Sim. Esse é o efeito como exemplo, a título de exemplo, tá? Esse é o efeito um pouco do que uma realidade imaginada faz com a gente, ou do que essas ficções fazem com a gente. Esses mitos coletivos que a gente acredita. Sim. E eles precisam parecer naturais a esse ponto. Por isso que esse seria um bom exemplo dela funcionando numa microescala. Entendi. Verdade. A gente estava falando disso para falar de confiança, né? Como é que a confiança é construída coletivamente falando? Ela depende dessas realidades imaginadas. E realidades imaginadas não podem ser percebidas como imaginadas porque ela perde a força. Ela precisa ser percebida como natural. À medida que ele vai desenvolvendo as revoluções, ele vai desenvolvendo a ideia de como essas realidades imaginadas vão ficando cada vez menos tribais, relativas a um grupo, e cada vez mais universais. Aliás, é uma tese do livro também, a de que nós estamos caminhando para a unidade. A humanidade caminha para a unidade. Pelo que nós vimos até agora, a tendência é que nós nos unifiquemos. Ele vai abordar isso no capítulo 1, 2, 3, que é a unificação da humanidade. Mas antes de chegar lá, vamos falar um pouco sobre a Revolução Agrícola, que ela é importante também para estabelecer mais ainda esses laços de comunidades imaginárias, mais do que a Revolução anterior. A Revolução Agrícola, por definição, é o surgimento de novas formas de organização social, cultural, econômica, política, a partir da domesticação de plantas e animais. Então, basicamente, essa é a revolução. A gente passa a domesticar principalmente planta e principalmente animal, e isso causa uma revolução na nossa vida. Por quê? A gente passa a ter alimento em abundância. É basicamente isso. A gente não precisa mais, a partir do momento que a gente tem alimento em abundância, migrar de um lado para o outro. Isso é uma solução e um problemão. Por quê? Porque alimento em abundância favorece que a gente se fixe num lugar e, consequentemente, que a gente aumente o número de pessoas nesse lugar, entende? E aí começam a surgir as grandes cidades, né, do mundo antigo. Primeiro lá na Mesopotâmia, depois no Egito, quer dizer, quase ao mesmo tempo ali e tal, no que a gente chama de crescente fértil entre o rio Tigres e o Eufrates. E aí começa a escrita. E é interessante a origem da escrita. Tu lembra qual que é a origem da escrita que ele fala? Não é ele que fala, né? Ele só lembra. Qual que é o primeiro registro de escrita que a gente tem? É uma poesia? É uma declaração de amor? Não, o primeiro registro de escrita que a gente tem é um registro contábil. Ou seja, uma quantidade de determinado produto que a cidade tinha que guardar e registrar para não perder. Ou seja, o primeiro registro de escrita que a gente tem é burocrático. É para administrar a cidade. Por que a gente precisa de escrita para administrar a cidade? Porque, porra, se para administrar essa empresa aqui, que é uma escola de filosofia, exige um nível absurdo de registro de informação, imagina administrar a bendita de uma cidade. Né? Uma penca de gente para administrar ali recursos escassos. A escrita nasce com uma utilidade muito clara. Ela vai se desenvolvendo para outros aspectos depois, religiosos, filosóficos e tal, mas ela nasce assim. E quando ela nasce, a gente tem mais um elemento para as ficções se consolidarem. E agora, elas passam a ter um caráter quase mágico de tá escrito. Tá vendo? Tá escrito. E é curioso pensar nisso também, que as primeiras pessoas que dominavam a escrita no mundo antigo, todas elas eram atreladas ao mundo religioso. Todas elas. Sempre foi uma camada mínima da sociedade que dominou a escrita. Sempre foi. Até hoje é. Mas, bom, hoje é bem mais do que já foi. E essas pessoas tinham meio que poder sagrado de ter acesso a determinada informação que só eles tinham acesso. Assim. E quando
as realidades imaginadas ganham essa aura inacessível e mística e intocável, aí elas ficam muito mais poderosas. Muito mais poderosas. Esse é o primeiro elemento que a gente descobre na história da humanidade para o que mais na frente vai ser chamado de monoteísmo. Porque os monoteísmos todos são religiões de livros. Eles precisam ser, no final das contas. Por que eles precisam ser? Porque é preciso ter a mínima margem para interpretação, para que todo mundo acredite mais ou menos nas mesmas coisas. Se com o livro já tem a porrada de discordância que tem, né, no cristianismo, no islamismo e no judaísmo, imagina sem um livro. Imagina sem um livro. Então esse é um dos elementos de confiança. Para a gente focar no episódio de hoje. Ter um registro escrito que faz com que todo mundo tenda a uma interpretação ou volte a uma interpretação sobre o que é a realidade, tal qual ela se dá, é um elo da confiança que nasce na Revolução Agrícola. Só que isso contemporaneamente se perde. É isso que eu queria falar do porquê que a gente não confia mais um no outro. Mas você tem mais alguma observação para fazer dessa época? Não, eu queria mais talvez que você trouxesse um pouco mais para o pessoal que não leu. Exemplos, né, que acho que a gente falou muito das características, mas talvez tenha explicado um pouco o que é ficção coletiva ou realidade imaginada. Tá. Boa. Alguns exemplos, enfim, um pouco mais de detalhes de ela e como ela funciona. Claro, de uma ficção imaginada, coletivamente adotada, é a lei. Porque se não explica, acho que o pessoal começa a imaginar Exatamente. que é tipo Vamos lá. Matar é errado. A lei não diz que matar é errado, né? A lei diz matar, pena, tal, né? Mas tá, vamos sair da letra da lei só pelo entendimento. Mas é até uma lei partilhada, não na lei do Código Penal, necessariamente. Boa. Boa parte das... A lei é ética, não a lei jurídica, né? Matar é errado. Exatamente. Matar é errado. Boa parte das sociedades a gente partilha essa lei ética, né? Exato. Matar é errado é natural? Não. Vitor, que desumano. Não, eu acredito que matar é errado é o certo a se fazer. Eu só não estou dizendo que isso é natural. Estou dizendo que isso é um valor cultural. Aí, já ligando a sua própria fala, para trazer mais um exemplo conectado, Vitor, isso é desumano. A própria ideia de humano, principalmente associado a humanos têm direitos específicos, ou os famosos direitos humanos, que hoje fazem parte da nossa identidade social mundial. Social mundial, com exceções aqui e ali, mas em geral faz parte da nossa identidade contemporânea mundial. Essa ideia não é natural. Essa ideia é uma ficção coletiva. Completamente coletiva. Completamente ficção. A gente precisa partilhar e acreditar de verdade, porque esse é um dos pontos das ficções coletivas, né? Porque a gente fala ficção, a pessoa pensa que é tipo ela lendo um livro de ficção, você lê, você entra na história, mas você sabe que é mentira. As ficções coletivas, a não ser quando elas são analisadas, como o Harari está fazendo aqui, e você passa a fazer uma análise de distanciamento, a gente está de dentro delas. A gente não trata elas como ficções. A gente está dentro da ficção, a gente trata a ficção como realidade. Exato. Como de fato realidade. Elas não são... A gente não olha para elas de modo objetivo. Né? É isso. Quando tá na ficção, se você fala que matar não é errado, a pessoa tem que querer que você morra, de tão absurdo que ela vai achar. Enfim, você só vai descobrir que isso é uma ficção quando você estuda e sabe que essa ideia de separar e dar esse direito à humanidade de não morrer e não ser matada é construída em algum momento. Sim. Não é natural. Sim. Mas se você não faz essa análise especializada, você tem que se indignar mesmo, porque essa é a nossa ficção atual. Exato. Outros exemplos. Direitos humanos, leis... o INEF é uma ficção. O Isto Não é Filosofia é uma ficção. É um dos exemplos que ele dá, né? Toda e qualquer pessoa jurídica é uma ficção. Onde é que está a pessoa jurídica? Se o INEF é essa parede, então se essa parede cair, o INEF deixa de existir? O INEF é o Vitor? Se o Vitor morrer, o INEF deixa de existir? Não. No fundo, não. O INEF continua existindo se o Vitor morrer. Se a Evelyn morrer. Se ele tiver algumas obrigações a serem quitadas, não importa se os donos da empresa morrerem. Se tiver caixa na empresa, a obrigação vai ser quitada, porque o que existe é a empresa, não é o Vitor nem a Evelyn. Só que ele existe onde, criatura? Não existe em lugar nenhum. É uma ficção jurídica. O INEF é uma ficção jurídica.
A Coca-Cola é uma ficção jurídica. A Coca-Cola não é a fábrica da Coca-Cola. A Coca-Cola não é a garrafa de Coca-Cola. A empresa é uma ficção. Um dos maiores sentidos principais, e maiores que eu acho um dos mais claros exemplos, é o dinheiro. Dinheiro é uma ficção coletiva. Dinheiro é uma ficção coletiva. E aí tem uma distinção interessante que ele coloca que eu nunca mais parei de adotar, que é a diferença entre objetivo, subjetivo e intersubjetivo. Eu ia puxar essa sardinha para você porque você gosta de falar de intersubjetividade. Gosto, porque as pessoas no vocabulário comum, elas são muito deseducadas para falar só sobre objetividade e subjetividade. É uma deseducação, como se só existissem os dois. O que não é objetivo é subjetivo, o que não é subjetivo é objetivo. Não. Subjetivo. Aquilo que só existe na sua cabeça, individual. Se você tem um amigo imaginário, ele é subjetivo. A dor que você sente é subjetiva. Se você gosta ou não gosta de sorvete de pistache, é subjetivo. Só você sente, só depende de você. Objetivo é aquilo que acredita que existe, independentemente de você acreditar ou não. O exemplo que o Harari dá é sempre o mesmo exemplo que eu dou até hoje, que é: acredite você ou não que a radioatividade é uma propriedade de certas substâncias. Se você lidar com essas substâncias sem proteção, você morre. É isso. Porque a radioatividade faz mal para o corpo e ela leva à morte se você tem contato direto com ela. Acredite você ou não. Isso é o objetivo. A gravidade, a força gravitacional, existe acreditando você ou não. Você pode pensar que é um passarinho pular de um prédio sem proteção, você vai se estabacar no chão e vai morrer. Não depende de crença, percebe? Então, a força gravitacional e a propriedade da radioatividade para algumas substâncias são objetivos. Agora, existem realidades que não estão só na sua cabeça, mas também não estão objetivamente no mundo. São as realidades intersubjetivas. São aquelas realidades que dependem não só de você, mas de muitos seres humanos compartilharem da crença. É o caso das pessoas jurídicas, é o caso do dinheiro, é o caso dos valores, é o caso das leis. Eu gosto do dinheiro porque ele é um bom exemplo que ele sana todas as dúvidas do que é essa realidade partilhada. Porque aí a pessoa pensa assim, tá, entendi a sua explicação, mas o dinheiro tá aqui, ó, tá aqui uma cédula. Como é que o dinheiro não é objetivo? A cédula é o objetivo, o valor da cédula que não é. Quando a gente fala de dinheiro, a gente não está falando de moeda. A gente está falando do valor que ele adquire, né? O fato de que esse pedaço de papel se troca por alguma coisa baseado num determinado valor estabelecido, né? Numérico mesmo. Isso é dinheiro, né? Não a moeda física, de fato, né? Esse valor que a gente chama de dinheiro, essa capacidade de troca, essa crença de que você... inclusive, tudo que vem associado ao dinheiro, né? A ideia de crédito, todos esses sistemas de confiança baseados na forma como a gente se faz trocas monetárias como um todo, tudo isso é confiança e tudo isso é baseado numa ficção coletiva. Completamente coletiva. Aí a gente estabeleceu um pedaço de papel para simbolizar isso. O dinheiro atual, inclusive, é completamente baseado na confiança que o Estado Nacional, emissor daquela moeda, tem em pagar. A gente faz, inclusive, um bom exemplo de como o dinheiro não é físico, né? Baseado nisso que você está falando, é justamente que a gente faz transações que estão muito além do que a gente tem de disponibilidade física de dinheiro, de fato. E, portanto, a gente está fazendo transações além do que o objetivo, para quem entende dessa forma, está ali. E, portanto, não é o objetivo que é o dinheiro, de fato. Né? Senão a gente só conseguiria fazer transações baseadas no pedaço de papel que eu sou realmente capaz de trocar, como a gente fazia com sal, né? Porque eu preciso realmente de uma quantidade de sal para trocar por alguma coisa. O dinheiro não é isso, o número não é o objetivo, né? E se o dinheiro é baseado no número, não tem como ele ser objetivo também. Exatamente. Então, esse é um exemplo. É um bom exemplo. Que grande parte quer dizer, a realidade intersubjetiva, ela é baseada fundamentalmente na confiança partilhada. Se não tem confiança partilhada, essa realidade intersubjetiva vai perdendo a força e vai desaparecendo. O Harari vai lendo a história da humanidade nessa tendência, né? Depois da Revolução Cognitiva, vem a Revolução Agrícola, e aí vem cada vez mais a tentativa de grandes aglomerados de gente formarem impérios, ou seja, incorporarem outros aglomerados de gente para unificarem em torno de um poder comum, de uma religião comum e, qual o terceiro elemento mesmo? De um dinheiro comum. Então, tem a ordem monetária, tem a ordem política e tem a ordem religiosa. Essas três ordens levam a que a humanidade seja lida como uma tendência à unificação.
o sistema econômico do planeta hoje é basicamente um só, né? Assim, algumas exceções, ele é basicamente capitalista. É isso. A troca comercial favorece a unidade. Mas por que a gente se perde hoje? Por quê? E aí tem um elemento, eu acho que é fora do livro, mas dá pra gente trazer. A gente não tem consenso sobre o que descreve a nossa época, porque é muito mais fácil descrever a época passada do que a nossa, porque a nossa ainda está acontecendo. Então a gente sabe quais serão os traços distintivos do que a gente está vivendo. Mas um dos candidatos mais famosos é pós-modernidade. E a pós-modernidade é descrita no século XX, na década de 70, num livro chamado A Condição Pós-Moderna, por um francês chamado François Lyotard, como a descrença das metanarrativas. Metanarrativa é um termo bonito para designar toda e qualquer ficção imaginária, na palavra do Harari, que tente abarcar a vida como um todo. O cristianismo é uma metanarrativa. O cristianismo não pega só um aspecto da sua vida, ele pega todo o aspecto da sua vida. Desde o momento que você nasce até o pós-morte. O comunismo é uma metanarrativa. O comunismo você não é comunista só enquanto você está protestando, você é comunista integral. Sua vida gira em torno dessa crença. Isso é uma metanarrativa. É uma ficção coletiva que abarca e dá conta de explicar toda a sua existência. Essa era a tendência que a humanidade vinha abraçando. A condição pós-moderna é a condição em que a tendência é a fragmentarização e não a unificação. O Harari meio que discorda disso, né? Dessa fragmentarização. Mas eu não tenho como concordar com ele. Isso já era a década de 70 do século passado. Hoje a gente tem um elemento fragmentarizador muito maior, que são as redes sociais e os computadores, basicamente, né? Que são elementos de fragmentarização, sim, de construção de bolhas que não se comunicam. Entende? Um ambiente que favorece a tribalização é um ambiente que desfavorece a unificação e a perda de confiança e a consolidação da confiança, consequentemente. Então, nós hoje não acreditamos numa coisa só, como era a tendência da humanidade. Primeiro, porque essa condição pós-moderna explica muito do que se passa hoje. Essa pulverização de narrativas sobre o que é a realidade, a partir da segunda metade do século XX. Eu diria que no século XXI, essa pulverização é muito favorecida pelo acesso cada vez maior que as pessoas têm a esse negócio aqui. E o quanto a dinâmica de comunicacional que acontece aqui se faz. Precisa, para que a gente confie um no outro, que a gente acredite nas mesmas coisas. É isso que o Harari está dizendo, né? Desde sempre. Só que é muito difícil que eu acredite nas mesmas coisas de alguém que pensa diferente de mim, se eu trabalho nessa dinâmica aqui. É a dinâmica de algoritmo, que é a dinâmica de rede social. Eu posso estar fazendo um recorte de classe absurdo aqui, eu tenho consciência disso. Nem toda a humanidade tem acesso a esse negócio aqui, nem todo mundo tem acesso a esse negócio aqui, tem acesso a uma internet de qualidade. Eu não estou falando que todo mundo é assim, estou falando que parece ser uma tendência. Isso aqui está ficando cada vez mais barato, a internet está ficando cada vez mais acessível e parece ser essa tendência. Entende? Então, é assim que eu leio porque a gente está deixando de confiar uns nos outros. Porque a gente não está vendo uma época propícia para que a gente acredite em ficções coletivas unificadoras. Está vendo uma época propícia para a gente acreditar em ficções coletivas tribalizantes. Você concorda ou você se importa? Vou discordar, só para garantir um aumento de audiência no podcast. Me denunciaram no último podcast que quando a gente brigou, na leitura deles a gente estava brigando, a audiência teve um pico. Teve um pico? Então, agora eu vou discordar. Porque o pessoal gosta de baixaria, rapaz. Então agora eu vou... Tem que trazer aqui um mascote tipo ratinho. Eu acho que você falou de uma maneira burra. Rapaz. Não, nem discordo, não. Eu só... Nem sei se eu tenho uma opinião consolidada sobre isso, sabe? Sobre
essa fragmentação e esse aspecto que você trouxe de que essa fragmentação estaria associada a esse aumento dessa desconfiança. Eu tenho um pé lá no Steven Pinker de que a gente tem uma Você é visão... uma liberalzinha de merda. Vão dizer aí nos comentários. Vamos dizer, né? Eu tenho um pezinho lá no Pinker que uma galera aí não gosta. Todo mundo de esquerda, nesse momento agora, já tá te chamando de liberalzinha de merda. Tá Todo ótimo. mundo. Tá bom. No próximo eu falo bem de alguém de esquerda. Fiquem tranquilos. Eu gosto da leitura do Pinker de que a gente tem um viés muito associado ao micro quando a gente está analisando certas coisas. Lá ele vai falar, por exemplo, da nossa ideia principal de que o mundo piorou. Que a gente fala para aí o tempo inteiro, o mundo piorou, o mundo piorou, o mundo piorou. E ele vai trazer uma série de informações de um lado e opiniões de outro, né? Algumas informações objetivas, outras interpretações, para defender que quando a gente tira a lente do zoom e começa a vir para o macro, a gente percebe que as coisas melhoraram. Isso não significa que a gente não tem uma porrada de problemas novos e problemas piores do que outros que a gente tinha antes. Mas, no macro, quando a gente faz uma análise da nossa humanidade caminhando, a gente tem uma melhora. Uma série de aspectos muito significativos. E não uma piora. E eu tendo ainda, mas de novo, não é uma opinião fechada não, tá? É uma tendência mesmo. Eu tendo ainda a ter um pezinho aí quando a gente faz análise sobre redes sociais, de modo geral. Tudo que envolve rede social. E eu faço muito essas análises também. Então aqui eu fico pensando assim, o Harari tá falando desses três aspectos aí unificadores, né? Ordem, deixa eu lembrar os nomes direitinho, ordem monetária, né, econômica, ordem política e ordem religiosa. Esses três aspectos estariam nos encaminhando para universalidade, né, digamos assim, para uma unificação. Então a gente tem um sistema econômico, esse eu acho que é o mais consolidado, né, que abrange a maior parte do mundo. E, portanto, a gente tem um sistema que envolve uma confiança universal, praticamente, né, para ele funcionar. E aquilo que funcionava em pequenas tribos, eu preciso que funcione num país inteiro, agora eu preciso que funcione em alguns países, eu preciso que funcione agora em praticamente a humanidade toda. Né, interconectada para que esse sistema funcione. Então, até aí eu acho que é o menos problemático, né? Mas essa ordem política, que ele vai entender lá como uma espécie de cooperação global, ou seja, a gente está caminhando para cada vez mais estabelecer leis éticas que sejam, né? Não leis jurídicas, mas algumas leis éticas que governem o máximo possível do mundo, e na leitura dele isso vai continuar ampliando, né? Eu acho que a gente está caminhando para lá. Eu acho que a gente é mais unitário do que a gente era antes. Por exemplo, quando a gente começa a estabelecer a ideia de direitos humanos e ela se consolida. Majoritariamente. Então, eu tendo, repito mais uma vez, só para não ficar dúvida, é uma tendência. Eu tendo a concordar com ele que essa unidade é uma tendência, que não significa que ela vai continuar acontecendo, que ela não pode se dissociar depois, né? Mas que a gente é muito mais unificado do que antes e parece continuar nesse sentido macro. Mas eu acho que talvez essa desconfiança que a gente percebe, ela ocorra no micro, para fazer a distinção do Pinker lá. E como a gente vive dia a dia no micro, isso parece ser o mundo inteiro, a tendência do mundo acontecendo. Então talvez as duas coisas convivam, as duas teses possam estar convivendo, inclusive. A gente pode estar percebendo uma desconfiança maior, porque as redes sociais fecham a gente em certas tribos e nas nossas discussões e percepções mais imediatas, as famosas bolhas, né? A gente tem um comportamento mais fragmentado, mas não necessariamente isso precisa ou isso repercute na forma como a gente está caminhando como humanidade. Eu não sei, entende? Eu não sei se as duas coisas se separam necessariamente, entende? Ou se a gente só está vendo aqui de dentro o micro, e no micro a gente está só dentro
da fragmentação mesmo. E a gente está vendo cada vez mais fragmentações. Eu não sei mesmo. Não tenho uma posição fechada sobre isso. Também não tem como ter, né? Porque a gente não tá vivendo ainda. A gente tá na época... Digo eu, da forma como eu analiso as coisas, eu não tenho uma análise, assim, mas eu acho que é mais isso aqui do que outra coisa. Entende? Eu tenho mais perguntas mesmo nesse caso. A gente está vendo numa época em termos filosóficos, de crise dos ideais iluministas, né? Que são justamente esses ideais de direitos humanos que a gente está falando aqui. A concepção de que existe uma natureza humana, unificada, que tem certos direitos desde do nascimento, não importa onde nasça. O ser humano é racional por excelência. Existe essa ideia de humanidade que precisa ser preservada. Essa é a ideia iluminista que ganhou força no século XVIII, mas que vem perdendo força desde então. Porque uma série de críticas dessa ideia, uma das críticas mais contundentes hoje é de que porra de humano é esse que tem só os traços dos europeus? É óbvio que não é humano, é óbvio que não é universal, é óbvio que é culturalmente nocalizado, né? Numa parte do mundo. Outra, você está se referindo a essas tendências macro, alguém poderia dizer, principalmente alguém que mora num país fudido como o nosso, né? Nosso não é um país fudidaço, a gente tem uma economia entre as 10 maiores do mundo. A gente sabe que ter PIB não é ter qualidade de vida. Nossa economia é extremamente desigual. E a gente vive numa sociedade em que ganhar 3 mil conto por mês é estar entre os 10% da população mais rica. O que é um absurdo, obviamente, porque ninguém ganha 3 conto por mês tem uma vida boa nesse país aqui, né? Então, mais para a proporção da população, né? Você está dentro de 10%, teoricamente você estaria vivendo a vida. Imagina os 90%. Né? Exatamente. Era para estar entre 10 numa população gigantesca, era para você estar tendo uma vida assim, né? Só que não é. Alguém poderia olhar para o Pinker e dizer assim, tá, beleza, a gente tem uma democracia, a gente tem códigos de direitos humanos, a gente tem penas humanizadas. Mas tu já viu na periferia, seu branco dos olhos azuis, que nasceu nos Estados Unidos numa família rica, caixinhos. Exatamente. Habilidade. Porque na periferia não tem democracia não, filho. Né? A gente anda na rua e a gente é espancado o tempo inteiro. Se não for por bandido, é por bandido. Ou seja, se não for por bandido fardado, é por o bandido socialmente considerado, né, e tal. Não tem democracia muito, né, em boa parte do mundo. Talvez essa seja uma tendência macro, mas é muito difícil que essa tendência macro seja percebida na realidade. Não. Porque... Macro só se percebe em análise, né? Só se percebe em análise, mas também é muito cedo para dizer, eu diria, que é uma tendência macro. É muito cedo. Isso vem acontecendo... Aquela linha do tempo que eu peguei roubada do livro dele, né? Assim, essa tendência vem acontecendo de 500 anos para cá, pô. 500 anos para cá. Assim, desde as grandes navegações da conquista da América pelos europeus para cá. Assim, grande parte da humanidade, eu não sei se a gente era tão unificado assim, não, entende? Se pegar os 200 mil anos de Homo sapiens. Então, eu fico me perguntando se essa é uma tendência de fato. Ou se é só um viés dos últimos 500 anos. Quem que somos nós dos últimos 500 anos em vista dos 200 mil? Esse é um viés claro para mim nessa análise de tendência, sabe? Sim, mas ao mesmo tempo, eu também sempre tenho, eu concordo com você, mas sempre tem um ponto de... que eu tenho um pouco de receio de quando a gente faz essa análise da linha do tempo só, porque um dos aspectos significativos das revoluções que têm acontecido, né, principalmente dessa que a gente está vivendo agora, é que o salto de um ponto para outro tem sido cada vez mais rápido. Sim. E mais significativo. Então, você salta numa velocidade maior, um volume maior de mudanças do que antes. Então, quando a gente pega essa proporção, né, que é dos últimos 500 mil anos, né, 500 anos. 500 anos. Versus não sei quantos mil anos antes, você vai fazendo essa proporção, ela faz sentido até um determinado momento, porque depois a gente tem uma outra modificação, que é o tempo não corre mais igual. Verdade. As mudanças que acontecem agora, elas são mais aceleradas e mais volumosas, com impactos maiores. Verdade. Entende? Então, é por isso que, às vezes, essas análises apressadas, não quer dizer que a gente tem que concordar com a conclusão delas, mas essas análises, essas nossas tendências de querer fazer as análises dos últimos tempos, considerando os 200 últimos anos, os 300 últimos anos, elas, às vezes, vêm com teses significativas, porque as coisas estão mudando numa velocidade muito grande mesmo.
Sim. E elas trazem mudanças de comportamento e, por consequências, de interpretações, de análises, de conclusões de para onde a gente está indo, que são tiradas mais rápidas do que antes mesmo. A gente tem cada vez mais elementos para poder fazer. Estão acontecendo mais coisas, né? A gente tem muito mais elementos para analisar, até para poder. Num período menor de tempo, a gente tem mais elementos de análise do que a gente tinha num período maior de tempo antes, inclusive, sim, além do que eu falei antes. Isso é significativo também, para dizer essa tendência, né? Sim. Mas a gente não precisa concordar, até porque o tempo nosso já tá no finalzinho. Tá ótimo. Então, digam aí se a Evelyn tá certa ou se eu tô errado, aqui nos comentários. A gente vai discordar em todos os episódios agora para aumentar a audiência. É isso? Temos um episódio? Mas a gente discordou pacificamente, aí não tem o mesmo efeito, não é, gente? Não... Tem que brigar, né? Porque... Na próxima a gente vai brigar, vai deixar. Tem que ter algum elemento de discórdia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar um termômetro. E aí vocês vão começar a apontar o termômetro de quanto tá quente a briga. Tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. A gente falando, agora tá no tom bom. Tem que ter alguma coisa que... Tá esfriando, tá sem graça. Que vocês coloquem assim, tipo um bilhetinho. Sabe o mito da... Como é que começou a Guerra de Troia? O mito é assim. Tava num casamento, um casal que não interessa agora, e aí uma deusa não foi convidada. A deusa da discórdia. A Eris. E ela é filho da puta. Ela foi de mansinho e jogou um pomo. Ou, a depender da versão, uma maçã com um bilhetinho. Estavam conversando a Atena, a Afrodite e a Hera. E nesse bilhetinho estava dizendo assim, a deusa mais bela. E aí caiu no meio das três. Aí você falou assim, óbvio que é pra mim, né? A Hera falou, óbvio que é pra mim. A Atena falou, óbvio que é pra mim. A Afrodite falou, óbvio que é pra mim. E aí, quem decide? E aí, botaram para um mortal decidir. Esse mortal decidiu e aí desencadeou o processo da Guerra de Troia inteiro ali, nessa decisão dele. Mas o que eu queria enfatizar é o pomo da discórdia. Tem que ter um pomo da discórdia. Vocês têm que mandar um bilhetinho pra gente. Vocês têm que ver como é que a conversa tá acontecendo. Aí você tem que mandar um bilhetinho pra gente, pra causar alguma discórdia aqui. Entendeu? Tem que falar assim, ó. O chat disse que o Vitor tem razão. Eu vou falar, nem fudendo. Aí eu vou começar a discordar. E fala assim, ó, Vitor, o chat falou que a Evelyn argumenta muito melhor que você. E o Vitor vai falar, peraí que eu vou defender meu ponto. Exatamente. Tem que ser assim. Pronto, decidido. Vou comprar um pomo da discórdia. Vou inventar um pomo da discórdia. Tem que ter um quadro no podcast, o pomo da discórdia. Toda hora vai rodar um negocinho assim. Aí vocês tragam um bilhetinho pra gente. Pronto, então, resolvido. Temos um podcast. Fiquem com Sócrates e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.